Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Timóteo e você está no canal de VBA Excel. Na aula de hoje, nesse vídeo, nós estaremos trabalhando um sistema que irá manipular áudio. É um programinha para uma escola de idiomas. Depois da vinheta estarei de volta. Só um momento, é rapidinho. Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Muito bem, já estamos aqui no nosso VBA, a nossa plataforma de comunicação com o nosso VBA, ou VBE. Essa plataforma VBE, você pode ver que ela sempre vai abrir para você em modo de design. É onde você pode construir seus formulários, onde você pode ter suas janelas de código, você pode manipular os controles, tudo que você irá fazer para o seu sistema funcionar de forma adequada e ter uma boa interação com o seu usuário será através do VBE. Portanto, o VBE é uma parte importantíssima. Aliás, sem o VBE não tem como trabalhar com o VBA, não há como se comunicar com o VBA. Lembrando que o VBE, olha aqui para mim na tela um pouco, o VBE ele depende de um host. O VBE não é como o Visual Basic, já falamos dessa diferença entre VBA e Visual Basic em vídeos anteriores. É só você dar uma olhada lá que você vai encontrar. Tem um vídeo específico para isso. Mas há uma diferença. O VBA, o Visual Basic, ele trabalha por conta própria. Ele tem sua própria plataforma de host, sua própria plataforma de compilação, de decodificação. O VBE depende de um host, de uma plataforma. Ou vai ser o Excel, que é o nosso caso que nós trabalhamos, ou vai ser o Word, ou vai ser o Outlook, ou vai ser o outro. Tá? Uma das ferramentas do Office que utiliza o VBE. O VBE, ele permite, é uma plataforma que permite você criar, então, os códigos de comunicação, de diálogo com o VBA. Dessa forma, então, produzindo os programas que você deseja produzir, certo? Então, aqui no nosso caso, o Excel é ele o responsável por dar para o seu host, por estacionar o VBE e permitir essa comunicação. Por isso que nós chamamos de Excel VBA, porque justamente estamos trabalhando com host. Mas esse VBA, ele é independente do host, tá? Ele pode trabalhar com o outro, como eu disse, o Word, por exemplo. Só que para cada host que você vai trabalhar, se você vai desenvolver um sistema para o Word, então o VBA tem sua própria língua, os seus próprios códigos, as suas próprias funções para trabalhar com o Word. Com o Outlook é a mesma coisa. E no Excel é a mesma coisa. Nós vamos trabalhar conteúdos que envolvam o Excel como nossa ferramenta de manuseio do nosso sistema. Entendido isso? Estamos aqui. Este é a nossa plataforma. Tenho aqui no meu lado esquerdo a nossa tela de projetos. Eu tenho também, então, aqui já, conforme eu vou criando, adicionando formulários e módulos, automaticamente o sistema já cria para mim essas pastas, tá? Não sou eu que criei, foi o sistema quem criou. Aqui é uma pasta principal, onde está todo o trabalho do Excel. Nós estamos num documento do Excel, essa é a pasta de trabalho desse documento. Você pode ver que aqui embaixo já abre a opção das propriedades dessa pasta de trabalho, tá? Desse documento. Também temos aqui a planilha com a qual nós estamos trabalhando. Tá? Nós estamos trabalhando aqui, veja, a planilha Plan 1, então, que faz parte desse documento chamado aprendizado de idiomas.xlsm, certo? Então essa propriedade aqui que está aberta aqui está se referindo à planilha 1. E essas propriedades que eu abri aqui agora se referem ao nosso workbook, à nossa pasta de trabalho, ao nosso documento que está aqui em cima, tá? Entendido isso? Eu criei 3 formulários para desenvolver esse sistema e criei um módulo, tá? E eu vou tentar explicar. Nessa aula provavelmente não vai dar tempo, nós vamos ter que fazer mais de uma aula para podermos desenvolver todo esse sistema de forma prática, de forma inteligível e de forma educacional, tá? Bem proveitosa. Temos 3 formulários. O primeiro dele é esse formulário principal. Tá? Vamos ver o que esse programa faz? Quando eu clico então aqui no nosso executar, ou se apertar a tecla F5, eu executo o programa. Ele já começa me dando um aviso que nós estamos utilizando um controle ActiveX. Deixa eu voltar aqui de novo. O controle ActiveX são pequenos sistemas, pequenos programas que fazem parte, pequenos blocos de programas que fazem parte de um todo dentro do VBA. Tá? Programadores podem desenvolver ferramentas para que você possa trabalhar dentro do VBA. Tá? Nesse caso aqui nós estamos utilizando um controle ActiveX do Windows Media Player, tá? Desenvolvido pela própria Microsoft. Mas é um plugin que ele não vem assim dentro já como padrão do VBE.
Portanto, por não ser padrão, ele está me avisando, olha, você está usando um plugin que não é padrão nosso. Então, você tem certeza que funciona? Você vai por conta e risco da sua parte. Então, a equipe da Microsoft, os engenheiros que já, essa forma de te ajudar na segurança do que você está fazendo, te alertar para o que você vai fazer, para que você não cometa nenhum erro. Tá? Então, sempre que você adicionar um Active Control, um controle externo dentro do VBE, você vai receber essa mensagem de informação. Eu vou clicar no botão OK e vou dizer que está seguro, está OK. Então, o programa é uma tela que aparece, você veja que é uma imagem que não tem fundo. Eu tenho aqui somente dois baús, vamos dizer assim, duas coisas de plástico aqui, dois containers de plástico. Um dos Estados Unidos e um do Reino Unido aqui, certo? Nós, ao clicarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai colocar alguns objetos na tela e esses objetos permitirão que eu acesse a outras telas que me permitirão fazer uma verificação da linguagem. Veja que o sistema aqui, quando ele estava no modo de construção, tá? Userform 1 aparece aqui em cima, tá? Não tem nenhuma informação, mas quando eu rodo o programa, pelo sistema nós adicionamos então aqui o caption da barra de títulos e colocamos lá o nome do programa. Está vendo? Foi criado automaticamente durante a criação e desenvolvimento do sistema. Eu clico, aparecem as informações e cada um deles me levam a outra tela. Eu clico aqui, por exemplo, e ele me traz a tela de escritórios, onde eu parando sobre alguns objetos, ele vai me dar o nome desse objeto, vai dizer o que é, tá vendo? Ele vai mostrando para mim o que é, books. E eu acrescentei um detalhe a mais aqui. Não coloquei do lado de cá, mas eu coloquei desse lado de cá. Só para que você pudesse ver. Eu poderia desenvolver para todo o sistema fazer isso. Tá? Então, por exemplo, quando eu paro sobre o abajur, veja que o abajur ele amplia. E aparece, então, o nome dele. Mesma coisa com o monitor, mesma coisa com o teclado. Conforme eu vou pondo aqui no objeto, ele vai aumentando, vai aparecendo. Está vendo? Olha o banquetinho aqui. Então, isso é uma coisa que o programa faz, o sistema faz. E interessante, quando você clica, aparece uma outra janela que é a de player. Tá? Se você for direto aqui e clicar o play, tá? Ele já sabe que foi para o monitor aqui, mas ele não sabe qual língua você escolheu, porque o objetivo do programa é dar a pronúncia tanto americana quanto a britânica. Então, se eu clicar no player aqui, ele já dá um aviso, olha, você precisa selecionar USA e UK para tocar. E aqui em cima aparece, olha, selecione o seu idioma. Eu clico em OK, volto para a tela e clico em USA, clico em Player, Screen. E ele toca o Play. Eu clico no UK e agora Screen. toca o Play desse idioma. Dá para você ouvir aí que há uma diferença entre um e o outro. Esse é o objetivo do programa, que a pessoa escute o áudio dos dois idiomas e veja a diferença e possa comparar essa diferença para os seus estudos, tá? A escola de idiomas lá é assim que ela faz. Eu fecho, observe que eu não posso acessar a outra tela enquanto essa está aberta. E também a outra que estava aqui, ela sumiu. Quando eu fecho essa, aí a outra volta e aí então eu posso sair do sistema. Muito bem, é isso que o sistema faz. Estamos agora aqui na nova tela, esse aqui é o mesmo, entretanto eu só deixei aqui a parte de design já criada. Olha aqui para mim na tela. No vídeo anterior, o último vídeo que eu lancei, que eu coloquei no ar, nós falamos sobre designer. Nós temos desenvolvido uma série de vídeos sobre designer, que é o programador que trabalha não só com a codificação, não só com a programação aqui no back-end, como aquele que vai trabalhar também no front-end, aquele que vai trabalhar as imagens do seu formulário, que vai dar um visual melhor, que vai dar uma legibilidade melhor na interação com o usuário. Isso é muito importante. Muitos programas pecam não pela qualidade de programação, mas pela usabilidade. A pessoa senta em frente ao programa e não consegue entender a interface. Ele fica se perdendo, então ele gasta muito tempo para entender o que o programa faz, o que ele desenvolve. Isso atrapalha e muito a pessoa, porque é tempo que é perdido. E tempo vale muito mais do que dinheiro. Nós já sabemos disso, temos falado muito sobre isso. Certo? Então eu aconselho você a dar uma assistida, são os dois vídeos o anterior, tem um outro ainda que eu fiz primeiro, esse anterior foi o segundo, e esse último que eu fiz está falando justamente desse programa, é justamente essa interface que eu fiz aqui. Lá você vai aprender a criar essa interface. Aqui eu não vou falar como foi feito, eu vou só manipular os objetos agora, tá? As imagens que nós trabalhamos, tudo bem? Vamos lá então. Você veja que aqui eu tenho vários objetos colocados, separados, tá? Na superfície aqui você vê, se eu tirar aqui,
a imagem, ela some, está vendo? Então eu vou dar um Ctrl aqui para selecionar todos eles, só para que você veja, vou deletar, ou seja, ó, a imagem está sem nenhuma, porque eu preciso desses objetos separados para eu poder trabalhar. Se não tiver esses objetos separados, eu não consigo trabalhar com eles. Tá? Eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque um clique que eu der aqui nessa área aqui, eu estou dando um clique em qualquer lugar do meu formulário, ele vai entender como um clique no formulário, certo? É até possível conseguir fazer a localização do ponto onde você clicou, mas isso vai exigir muita codificação. Não é o nosso objetivo, a gente vai perder muito tempo com isso. E vai gerar, talvez, muitos erros, porque ainda não é uma coisa perfeita ainda. Tá? Nós temos a questão das bibliotecas, que é 32 bits, é para 64 bits, aí você vai ter que codificar para saber qual desse o cliente está usando. Então, não compensa. Então, o melhor caminho aqui para nós, de forma mais prática e rápida, é usar os próprios controles para acionar, para dar um gatilho na ação que eu vou executar e fazer com que o controle execute, então, o seu evento de acordo com aquilo que eu fizer com ele. Tá? Essa é a forma mais prática. Então, eu desmontei, era uma imagem só, desmontei toda ela, fiz tudo isso no processo do vídeo que nós já falamos, para que eu pudesse, então, agora, com cada parte separada, manusear o programa, fazer aquilo que eu quero que o programa faça. Certo? Olha aqui para mim. Antes de nós prosseguirmos, deixa eu falar com você. Talvez você seja novo aqui no nosso canal. Se não for, você vai ouvir mais uma vez, porque fica intrínseco. Isso precisa ficar realmente lá no interior da sua mente, lá no seu subconsciente. Precisa ser parte da sua vida como programador. Tá? Quer entender que antes mesmo de eu sentar em frente ao meu computador, sentar na minha cadeira, em frente ao meu computador e começar a digitar os códigos de programação, eu tenho uns processos, eu tenho uns passos a serem feitos. Tá? O primeiro passo, o primeiro processo é a minha concepção. Você pode ter outros, depende da empresa que você trabalha, que você é. Você, como colaborador da sua empresa, lá tenha outros passos para serem tomados. Esses passos são os passos mínimos que são criados para que um programador possa desenvolver de forma prudente, de forma rápida, de forma precavida, de proteção, de segurança, aquilo que você vai fazer para que no futuro você tenha menos dor de cabeça possível, tem que depurar o mínimo do seu programa. Tá? Então, esses são os passos básicos, tudo bem? E os passos básicos, o primeiro deles é gerar um briefing. O nosso briefing, o que é um briefing? É as questões, perguntas que você vai fazer ao seu parceiro de trabalho, tá? Aquele que vai trabalhar para você, o seu cliente, por assim dizer. Você vai sentar com ele e vai ver o que ele quer que você faça. Vai perguntar para ele. Ele vai te dizer, olha, eu fui então nessa escola, eles me contrataram para fazer um programa que fosse uma plataforma onde as pessoas pudessem, os alunos e outros que ele iria disponibilizar na internet, pudessem comparar os idiomas americano e britânico. Tá? Essa é o que eles me contrataram. Entretanto, tive que sentar, baseado nisso, fazer um briefing. Olha, tudo bem. Você tem os áudios dessa empresa que você vai falar, todos eles, tanto o britânico como o americano. Você tem esses áudios? Tem. São áudios de pessoas nativas? Não são? Quais são as cores que a sua empresa trabalha? Você vai trabalhar com a bandeira americana e a bandeira britânica? As duas bandeiras vão ser usadas no sistema? Sim. Você quer trabalhar o quê? O que vai ser estudado? Aí ele colocou lá nas a gente vai estudar partes de objetos. Então, por exemplo, um escritório, as partes que tem no escritório, a pessoa vai poder ver o nome lá e quando ele clicar no objeto, ele vai poder escutar o som daquele objeto. Ele não só vai ver a escrita, como também ele vai ouvir o áudio daquela escrita, daquela língua, tanto de um como de outro. Então, terão vários centros de interesse, escritório, casa, restaurante. Então, é por isso que o meu tem essas partes de objetos separados. Cada um deles vai levar a uma janela que vai trazer uma situação para o aluno, para aquele que estiver manuseando o programa. Aí eu perguntei o logo da empresa, perguntei qual era a identidade, perguntei qual era o nome que ele queria dar para o programa, perguntei se ele tinha as imagens que iria trabalhar, se ele iria me fornecer essas imagens, se eu teria que procurar essas imagens na internet, e muitas outras perguntas. Esse é o briefing. Muito bem, de posse desse briefing agora, toda essa informação que eu tenho, todo esse conteúdo que eu obtive do meu parceiro, do meu cliente,
aquele para o qual eu vou desenvolver o programa. Eu então agora sentei na minha mesa, fui lá, sentei na minha cadeira, sentei na mesa e literalmente comecei a desenhar, a rascunhar aquilo que eu queria fazer. Eu então comecei a escrever, então eu vou usar essa função aqui, vai ter esse procedimento que vai chamar esse procedimento, nesse procedimento aqui eu vou colocar a função e tal e tal. Fui na minha cabeça trabalhando e colocando no papel. Você vai dizer, mas Timóteo, isso é uma perda de tempo, porque você já poderia sentar lá e já fazer baseado no briefing. Poderia. Isso vai variar muito de profissional para profissional, tá? Se você tem 30 anos de casa, se você já tem 40 anos de casa, isso aí você nem há necessidade talvez para você, porque você está acostumado. Mas eu volto a dizer, é um perigo, tá? É um perigo. Você ainda tem uma margem grande de ter erros, porque a mente não é confiável. Imagine o seguinte, por que sentar e escrever? Imagine o seguinte, que daqui a 5 anos, caramba, daqui a 5 anos você tem que voltar nesse programa de novo. A pessoa chamou você novamente lá, o cliente, para que você fizesse alterações, agora ele quer colocar mais coisa. Aí você vai ter que pegar o programa, vai ter que ver tudo de novo, relembrar todo o processo. Imagina se o programa for grande, olhar toda a linha de código para entender. Se você tiver isso escrito, se você usou os passos que eu tenho passado aqui, você anotou lá no sistema tudo que ele faz, aí sim vai ser fácil, a mente vai se lembrar, mas vai ser um apoio para a sua mente. Você vai ganhar no tempo. Tá? Consequentemente, se você vai ganhar no tempo, você pode até cobrar um valor razoável do cliente. E você ter a sua concorrência ser melhor que os seus concorrentes, porque você vai dar o melhor preço. Visto que você tem agora, é só sentar e fazer o que tem que ser feito, porque você já sabe o que fazer o programa. Ok? Se você tiver lá, o cliente chamar você porque houve um problema no sistema, só com o seu material que você tem, o seu algoritmo, que é o que nós estamos fazendo aqui, escrevendo, o seu algoritmo de programação, você já vai saber o que o programa faz, já vai descobrir onde está o erro. Às vezes até sem a necessidade de abrir o programa para ver. Entendeu? Por isso, desse hábito de você criar, escrever, codificar. Certo? Além do algoritmo que você fez ali, o desenho, o mapeamento do que você vai fazer, também há o algoritmo do designer. A hora que você está se envolvendo com o designer aqui comigo, você vai também sentar e desenhar na tela, vai fazer um croquis dessa tela. Você vai fazer ali, passo a passo, as telas que você quer, onde cada objeto vai ficar, o que ele vai fazer quando abrir, que imagem que vai ficar ali, vai fazer um croquetezinho para que você possa então sentar e desenhar e fazer a sua tela de projeto. Ou até mesmo para você levar lá para o cliente antes de sentar e desenhar e perguntar se é isso mesmo. Com essas 3 informações lá, o briefing, o algoritmo do código com o algoritmo do design, você vai lá no cliente, vai sentar com ele, com o seu parceiro e mostrar, é isso mesmo que vamos fazer. Ele confirmou isso? Agora, tem uma parte que eu falei no vídeo anterior e que eu vou reforçar aqui nesse vídeo, que eu não falei em outros vídeos, mas que eu estou falando agora. Você precisa, então, que as pessoas assinem, os responsáveis que te contrataram, assinem o seu briefing, assinem o seu algoritmo e o seu algoritmo de design. Eles assinem comprovando que eles viram, que eles aceitaram e concordaram com você. Feito isso, quando você voltar para casa, você vai tirar uma foto do vai mandar por e-mail para essa pessoa. Essa é uma forma de você se precaver, de você se documentar daquilo que está acontecendo. Por que, Timóteo, tem que fazer isso? Não estou entendendo. Porque a mente, eu disse, a mente é esquecida. Eles são esquecidos também. Daqui a 3 meses, eles podem esquecer o que foi que eles pediram. Você desenvolveu todo o sistema, você volta lá no cliente, aí você vai falar com eles e fala, não, mas não foi isso que eu pedi. Você vai dizer, não, foi isso sim, não foi isso não. Não era assim que eu queria, não. Aí você vai mostrar o briefing para ele lá, pede para ele abrir o e-mail lá. Aqui, ó, nós conversamos. É isso que vocês queriam. É verdade, que eu pensava de outro jeito, de outra forma. Aí você vai ter 2 decisões para tomar. Ou você vai fazer as alterações que eles querem sem cobrar nada, ou você cobra pelas alterações. Afinal de contas, a culpa é deles, não é sua. Você fez o que eles pediram. Então, é uma forma de proteção, uma forma de assegurar que você não perca 3 meses, 6 meses no seu projeto à toa. Tá? Nós sabemos que nós, como programadores, nós ganhamos por tempo, nós ganhamos por projeto. E quanto mais esse projeto se alonga, significa que aquilo que eu cobrei vai se diluir no tempo que nós fizemos. Então, quanto menos tempo eu gasto, mais eu vou ganhar. E quanto mais tempo eu gasto no programa, menos eu vou ganhar. Porque a proporção do que eu ganhei do programa está diluída no tempo que eu vou trabalhar. Entendido isso? Compreendeu o porquê toda essa burocracia de sentar, escrever e fazer? Tudo para a sua proteção, para a minha proteção. Certo? Vamos voltar então aqui. Nós vamos nomear cada objeto desse, tá? Cada label que eu usei aqui, para
que eu não me perca durante a programação. Então veja aqui nesse label aqui, eu coloquei LBL Labs USA, coloquei LBL Quadro USA, coloquei sexto USA, coloquei aqui LBL USA. Por que você faz isso? Por que você colocou USA no final? Porque a intenção, uma outra versão que eu tinha para o programa, era fazer dois objetos, um sobre o outro, e um seria USA e outro seria UK. Mas eu vi que essa opção era muito trabalhosa e não compensa. Então, o importante é que eu trabalhe clicando na versão americana e aparecem alguns objetos. Quando eu clicar na versão britânica, vai aparecer outros objetos aqui, não mais esses objetos, outros, porque eu preciso ter mais opções. São várias opções. Lembra que no briefing o meu parceiro pediu que eu fizesse para ele vários ambientes, várias situações. Então tem restaurante, tem aeroporto, tem viagem de ônibus, tudo que essas coisas que são usadas no dia a dia, que as pessoas vão trabalhar, eu preciso colocar aqui. Então se eu não fizer isso, eu vou ter pouco espaço, tá? Nós sabemos então que para invocar o evento de um controle, nós temos que dar um duplo clique sobre ele. Nesse caso, nós vamos trabalhar com esse evento aqui. Porque quando eu ativo o nosso formulário, veja só, os objetos não estão na tela. Tá? Eu vou dar um clique aqui para que esses objetos, para que os controles aqui, para que as imagens apareçam na tela. Tudo bem? O que acontece? Todos os nossos controles aqui, se você olhar, eu vou selecionar todos eles aqui, com exceção desses aqui, veja que aqui embaixo, no Visible, em Visible o controle está como falso, ou seja, não vai aparecer esses controles. Eles estão invisíveis, eu preciso fazer com que eles apareçam. Vou dar um duplo clique então aqui, veja que já aparece o LBL US, tá? Que é o nome do controle que eu estou trabalhando aqui em cima, veja aqui, é o objeto que eu estou trabalhando, é o nosso controle, e do lado direito aparece o procedimento, aparece o evento. Aqui para mim, o evento nada mais é do que uma resposta à minha ação. Tá? Eu tomo uma ação sobre um controle e ele então vai responder com um evento. Então, nosso VBA ele é uma linguagem de eventos. Aí eu clico e eu tenho um evento. Neste caso, como a maioria dos nossos controles, eles abrem no evento clique, mas nós temos outros eventos. Veja aqui, eu tenho um duplo clique, eu tenho o evento erro desse objeto, eu tenho um evento quando eu clico com o mouse, deixo o botão para baixo, eu tenho um evento quando só passo o mouse sobre esse controle, e tem um evento quando eu solto o botão do mouse. São vários eventos. Mas nós vamos trabalhar com o evento clique. O que eu vou fazer nesse evento clique? Vou colar aqui a minha colinha para ser mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Nada mais do que ativar a visibilidade dos controles. Então eu estou dizendo para ele que todos os controles que estão lá, ó, todos eles, o CD, a caixa de lápis, esse aqui não, porque esse nós não vamos trabalhar. Tá? Só esses daqui. A caixa de lápis, todos eles serão ativados. Então o Visible vai estar True, vai fazer com que ele apareça. Vamos confirmar se é isso? F5. Meu programa roda, quando eu der um clique, os objetos têm que aparecer aqui, as nossas imagens. Aqui estão as nossas imagens, elas apareceram. Entendeu? É só isso. Eu vou então invocar aqui o nosso... Vamos só lembrar como é que nós fazemos aqui. Eu tenho o nome do controle. Para eu invocar a propriedade do controle dentro do código de programação, eu invoco esse controle no código de programação, logo escrevendo o nome, logo após esse nome do controle, que tem que estar correto, eu adiciono o ponto. Quando eu adiciono o ponto, então já vai aparecer uma tela lá para mim, veja lá na tela. Aparece então um menu pop-up me dizendo os controles, as propriedades que eu tenho desse controle. Eu vou ter a propriedade, eu posso começar até digitando a propriedade, ele vai aparecendo, caminhando dentro da propriedade. Para que eu não precise dar um clique nesse objeto, é só segurar a tecla Ctrl e apertar o Enter. Então a propriedade é colocada na tela. Coloco o sinal de igual, a mesma coisa acontece. Ele vai aparecer como True ou como False. Nesse caso eu pus como True. Certo? É assim que eu invoco uma propriedade de um controle em codificação, em tempo de codificação. Eu poderia fazer também aqui no projeto. Tá? Eu estou aqui no projeto, olha, se eu vier aqui, vier nas propriedades, for lá no final, eu tenho aqui o Visible, é só então vir aqui e colocar como True. Só que aí no caso, eu estou dizendo que a figura vai sempre aparecer. Se eu for lá e apertar o F5, ó, ela vai aparecer aqui. Não é isso que eu quero. Eu preciso que aqui no projeto de construção ele esteja como False e não como True. Para ele não aparecer mais. Aí ele não aparece. Só aparece quando eu clico aqui. Essa é a intenção. Por isso que eu tenho a invocação do código, da propriedade pelo código. Muito bem, uma primeira parte já está feita. Agora, a próxima parte é, quando eu der um clique nesse objeto, ele vai abrir a janela
referente a esse objeto, a categoria desse objeto, que é o escritório, certo? Dou um duplo clique aqui, também vou usar a propriedade de clique. Entretanto, antes mesmo de nós irmos para esse evento de clique do objeto do lápis, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o nosso useform. Lembre-se, do lado esquerdo aqui eu tenho todos os controles que eu trabalho, que eu tenho ativo lá, que eu coloquei. Aí eu vou aqui no useform. Lembra que eu falei sobre aparecer aqui em cima na barra de títulos? Está aparecendo useform 1. Como que eu faço para aparecer lá? Eu vou invocar a propriedade caption desse useform, só que não no clique. Eu vou usar o evento inicialize. Tá? É o evento que me interessa. Vou colar aqui, então eu vou chamar, por exemplo, ele aqui no meu formulário FRM principal, tá? Que é o nome desse formulário. Vamos ver aqui. Este é o meu formulário. Quando eu estou clicado nele, eu vejo aqui o nome dele aparecendo. Olha. Está vendo? Então eu vou invocar o caption dele, dentro dele eu vou colocar a mensagem que eu quero. E como está no inicialize, assim que inicializar o nosso formulário, já vai estar o nome lá no caption. Aqui está. Tá vendo? É assim que eu altero o título de um formulário. É dessa forma que eu altero o título de um formulário, colocando a propriedade caption dele com o conteúdo que eu quero. Vou apagar esse código que eu não vou usar, para não deixar o meu programa sujo. Lembre-se que a limpeza constante do seu código é de fundamental importância. E é aqui que nós temos o que eu chamo de depuração inteligente. A depuração inteligente passa por esse processo de você já ir colocando, removendo, limpando, tendo esse hábito, para que você não tenha problema no futuro. Se você pegar no futuro o programa estiver cheio de codificação lá sem uso, você vai ter dor de cabeça para entender e vai levar tempo. Já falamos sobre isso momentos atrás, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, então, invocar, através aqui do nosso lápis USA, esse formulário, o formulário FRM Escritório. Aqui está o nome dele, ó, FRM Escritório, que é essa tela aqui que tem os outros objetos na tela que manipulam, então, o conteúdo dessa biblioteca de áudio, por assim dizer, de vídeo, de imagem e áudio que o cliente vai usar, que o aluno vai usar. Eu vou então dizer para ele que frm.escritório vai ser carregado. Para eu fazer com que um formulário seja carregado, eu vou usar a instrução load. A instrução load instrui o VBA a carregar um formulário. Vai colocar lá na memória, tá? Ele não vai mostrar, ele vai carregar, load, carregar. Então, quando eu uso a instrução load, eu digo para o VBA, já coloque esse formulário na memória. Ah, lembre-se, nos vídeos anteriores já falamos sobre isso, como trabalhar com a memória. Eu sugiro você dar uma olhadinha lá, que é muito importante, você vai entender. Olha, a memória do computador é uma coisa importantíssima. Se você não souber trabalhar, você vai ter dor de cabeça. Mas é obrigatório que eu primeiro coloque esse formulário lá na memória para depois mostrá-lo. Então eu digo para ele, load, formulário, FRM. Depois de usar a instrução load e o nome do formulário que eu quero carregar, eu vou então pegar o formulário, vou invocar uma propriedade do formulário que faz com que ele apareça agora. Olha aqui para mim. Lembre-se, o load carrega o formulário na memória, mas não mostra na tela. Agora eu preciso mostrar esse formulário na tela. Já foi colocado lá, já foi reservado um espaço para ele, tá? Direitinho, é preciso ter esse espaço reservado para trabalhar. Agora eu vou invocar a propriedade chamada show. A propriedade show é a que vai mostrar, show, mostra, do inglês mostrar. Ele vai mostrar então o formulário na tela. É dessa forma que eu faço com que o formulário ele seja mostrado. São dois passos. Carrega o formulário na memória e depois usa a propriedade show para que esse formulário seja mostrado. Vamos fazer então? Começo a digitar aqui, show, e ele aparece ali, é só eu colocar. Vamos ativar o nosso programa. Primeiramente eu tenho que, veja que não adianta eu clicar porque o formulário não está visível, aqui o nosso controle não está visível. Eu clico aqui, agora ele está visível, eu posso clicar nele agora e ele então carrega para mim o meu formulário. Mas veja que ele mantém a outra tela aqui atrás. Eu não quero isso. Eu quero que quando ele aparecer, essa de trás aqui suma. Então nós vamos fazer outra coisa. Nós temos que dizer isso para ele. Como é que eu vou fazer isso então? Eu vou pegar aqui do nosso FRM principal, que é o nome do nosso formulário, certo? Ó, nosso principal. E vou invocar aqui uma propriedade. Olha aqui, eu uso a instrução load para carregar o formulário na memória, ele fica lá. Eu não posso tirar esse formulário da memória. Se eu tirar esse formulário da memória, como por exemplo usando a instrução AND, ele sai da memória e aí eu não posso carregá-lo novamente, porque é obrigatório estar na memória.
eu uso a opção Show para mostrar o formulário. Então, agora eu vou usar uma propriedade chamada Hide. A propriedade Hide, do inglês, é esconder, tornar invisível. Eu escondo o formulário, eu não descarrego da memória, eu só tiro ele da tela. Tá? Vamos ver aqui, HI, tá lá, Hide, pronto. Esse aqui faz com que o formulário principal ele volte a ficar invisível. Vamos ver então como funciona. F5, clico novamente. Ó, Timóteo, eu estou vendo que a tela não sumiu ainda. Não sumiu. Exatamente. Fiz proposital porque eu quero te mostrar uma coisa. Dá um stop aqui. O nosso VBA, lembre-se que quando eu estou num procedimento, isso aqui é um procedimento. Um procedimento que começou aqui e terminou no end sub. É um procedimento que ele vai trabalhar, ele vai ler linha por linha. Então, o que aconteceu? Ele carregou, a primeira linha é carrega o formulário na memória. A segunda é mostrar o formulário no escritório. Ele mostrou e ficou lá parado, esperando você tomar uma ação. Só depois que você terminar a ação do formulário show, fechando ele, é que ele vai esconder o formulário. Ele faz o contrário. Então, eu sou obrigado a colocar o formulário hide, a opção hide, a propriedade hide antes. Então, eu vou carregar o formulário na tela, eu vou esconder o formulário, ou até posso colocar aqui, esconde primeiro o formulário, carrega o formulário na tela, e então mostra o formulário show. Tá? Aí nós já deve ter pensado nisso, falando, Timóteo, vai dar coisa errada aí, não vai? Com certeza, eu preciso fazer com que o formulário volte novamente, porque ele está escondido, certo? Ele vai mostrar isso aqui, mas quando ele voltar, cadê o comando para fazer ele voltar? Então, já tem que colocar ele aqui, certo? Então, eu digo formulário FRM, show. Ou seja, mostrar. Não o escritório. É isso mesmo, o escritório não, é o hide, né? Que é o principal. Já peguei o formulário errado, desculpe aí. Muito bem. Carrego na memória, escondo o escritório, carrego o escritório, escondo, mostro o show e mostro o principal novamente, porque já escondi ele aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Agora sim, nós clicamos, veja que já não está mais lá, já sumiu. E quando eu fechar aqui, ele traz de volta, porque é o próximo passo, é mostrar novamente o formulário. Você veja, tá certo que muitas das coisas são da experiência, da vivência. É por isso que você está aprendendo, né? Ninguém nasceu sabendo. Mas aqui nós já aprendemos uma grande lição, que existem a ordem certa dos comandos aparecerem no sistema. O VBA, como muitos outros programas também trabalham assim, tá? Mesmo os orientados a objetos. Ele lê uma linha, lê outra linha, outra linha, outra linha, e executa cada uma delas. Então, se ele mostra o formulário, ele espera que você trabalhe aquele formulário, tá? Que você faça o que eu vou fazer. Depois que você terminou, aí ele vai para a linha de baixo, para executar o que você fez. Tá? E se você não colocar aqui, para ele mostrar aquilo que você escondeu, ele vai ficar invisível, vai ficar oculto, carregado na memória, o que é pior. Então, tem que tomar esse cuidado. Se eu coloquei na memória, eu tenho que depois tirar da memória. Aí você vai falar assim, Timóteo, mas você carregou da memória e você não tirou. É que quando eu fecho o meu sistema, lá no botão fechar, lá no xizinho, ele automaticamente descarrega da memória, ele não vai mais parte da memória. Tudo bem? E nós temos um comando end também que nós podemos usar no botão sair, que é para finalizar tudo. Tudo bem? Entendido isso? Vamos então dar continuidade. Agora que nós já trabalhamos aqui, nós já colocamos o nome no título do nosso formulário, nós fazemos com que aqui todos os objetos apareçam, todos os controles apareçam, e aqui nós trabalhamos chamando um outro formulário. Então hoje você já aprendeu como carregar, chamar um formulário através de outro formulário. Né? Tá? Isso é muito importante. Vou fechar aqui então. Vou abrir agora o nosso formulário escritório, porque o nosso formulário escritório é o formulário que nós iremos usar para falar com... eu só vou criar uma tela, tá? Não vou fazer mais do que uma tela não, porque não dá tempo não. Você aqui depois, com o que está aprendendo aqui, você pode criar quantas outras telas você quiser. De aeroporto, de viagem, de restaurante, de hotel.